Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rose. E hoje o nosso assunto é sinais de pontuação. Venha aprender com a gente. Não se esqueça de iniciar suas anotações com o cabeçalho do seu colégio. Preste bastante atenção. Pontuações. Elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Veja. Olá, tudo bem? Toda vez que fazemos uma pergunta, usamos o ponto de interrogação. Ele é usado quando está escrevendo uma pergunta, como esta: Olá, tudo bem? Como você está hoje? Você gosta da aula de português? Usamos sempre o ponto de interrogação ao se fazer uma pergunta. Ponto de exclamação, usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito, espanto. Observe a imagem. Exemplo. Nossa, que susto! Ai, que medo! Usamos o ponto de exclamação quando se está com sentimento de susto, alegria, grito ou espanto. Eba! Hoje é o aniversário do João. Ai, que legal! Tem festa no nosso bairro. Então, usamos sempre o ponto de exclamação para medo, alegria, grito, susto ou espanto. Vírgula, usado quando se dá uma pausa na fala durante a leitura. Usado quando se dá uma pausa na fala durante a leitura. A vírgula é muito importante, porque ela nos deixa respirar no momento da leitura. Sem ela, a gente faz uma leitura corrida e não pausada. E muitas vezes não é possível entender direito o que se está lendo. Observe, veja o exemplo. Fui ao mercado e comprei uva, laranja, pera e maçã. Você sentiu que na hora da leitura fizemos a pausa devido à vírgula? Esse respiro faz com que a leitura fique mais bonita, mais calma e mais fácil de ouvir. Outro exemplo. Hoje na minha mochila levei lápis, borracha, caderno e apontador. Travessão. Exemplo. Eu disse para você ir primeiro. Não quero. O travessão é usado no momento em que um personagem começa a falar. Observe que aqui temos o diálogo de dois irmãos, ou de duas pessoas, né? Ou de um adulto com uma criança. O adulto disse: Eu disse para você ir primeiro. A criança respondeu: Não quero. Ou seja, o travessão é usado no momento em que alguém vai falar ou este alguém vai responder. Toda vez que um personagem dentro da sua historinha vai iniciar uma conversação ou uma fala,
ou até uma resposta, você coloca antes o travessão. Exemplo, eu disse para você ir primeiro. Não quero. 2 pontos. Exemplo, olhou para mim e disse: coloque na mochila lápis, borracha e caderno. 2 pontos, usado para avisar que um personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Observe aqui atentamente. Temos outra vez o diálogo entre uma mãe e uma criança, a tia e uma criança, ou até mesmo uma professora e o seu aluno. Olhou para mim e disse. Tem esse respiro. E aí nós temos uma lista, olha. Coloque na mochila lápis, borracha e caderno. Reticências. Exemplo. Não, não vi. Eu posso explicar? Reticências, usado quando se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Veja a imagem e relaciona ela com a frase. Não, não vi. Parou, pensou e respondeu. Eu posso explicar? Reticências usamos sempre quando terminamos de escrever uma frase e o leitor fica pensando em uma possível resposta, pensando no final. Ponto final. Exemplo. E viveram felizes para sempre. Usado para mostrar que terminou de escrever uma frase, um pensamento, uma história. Vemos sempre este final aqui nas nossas histórias de contos, né? Contos de fadas. E viveram felizes para sempre. Hoje eu não fui à escola. Ponto final. O ponto final é usado sempre ao terminar o nosso texto. Atividades. Utilize os sinais de pontuação e forme frases. Ou seja, você vai observar a imagem que está aqui, vai observar com bastante atenção o sinal da pontuação que está aqui e vai criar uma bela frase. Exemplo: o menino terminou hoje de ler o seu livro. Ponto final. Observe mais uma imagem. Veja, temos uma garotinha pulando corda, né? Ela está brincando de pular corda e o ponto de interrogação. Você vai observar os dois com bastante atenção. Com a ajuda de algum adulto, vai criar uma bela frase aqui também. Você pode criar uma ou mais frases. Seja criativo. Última imagem. Perceba que agora temos uma garotinha brincando com seu ursinho. E o ponto de exclamação. Você vai observar os dois com bastante atenção e vai criar também uma bela frase. Você pode criar uma ou mais frases. Depende muito da sua criatividade. Envie fotos da sua tarefinha para a sua professora, ou seja, eu, a tia Rose. Eu vou ficar esperando, aguardando ansiosamente. Beijos e até a próxima aula. Tchau. Fiquem todos com Deus.